Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de Paulo Freire. Mas será que vocês sabem o que é a pedagogia libertadora? Falar em pedagogia libertadora faz a gente voltar às tendências pedagógicas do Brasil. Tendências pedagógicas diz respeito à divisão das práticas pedagógicas ao longo do tempo. Temos, na história da educação e na filosofia da educação, a seguinte divisão das tendências pedagógicas. Tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas progressistas. Dentro das tendências pedagógicas liberais, nós temos as tendências tradicionais, renovadas e tecnicistas. Já nas tendências progressistas, temos as tendências pedagógicas libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Isso significa dizer que as tendências falam sobre as práticas pedagógicas adotadas ao longo do tempo. Paulo Freire está enquadrado nas tendências pedagógicas libertadoras. Chamamos de tendências libertadoras aquelas que pensam o homem livre, liberto. Mas liberto de quê? Segundo Paulo Freire, a educação tem o papel fundamental de libertar o homem fundamentalmente da sua opressão, do lugar de oprimido, ou seja, a educação é uma ferramenta educativa de igualdade social. Paulo Freire pensa a educação para libertar o homem e tornar o homem autônomo, ou seja, consciente de si no mundo. A autonomia e a liberdade vão ser as bases da teoria de Paulo Freire. Mas quem foi Paulo Freire? Que vocês já ouviram falar dele, eu tenho certeza. Mas e sua história? Vocês conhecem? Paulo Freire é um dos mais importantes nomes na pedagogia brasileira. Teve grande interferência no momento fundamental da nossa pedagogia, que foi entre a década de 60 e 70. Paulo Freire, então, inicia sua prática pedagógica mais especificamente nas regiões do interior do Brasil. É em Pernambuco, na cidade de Angicos, que Paulo Freire faz a primeira experiência com a sua prática pedagógica, com o que depois veio a ser conhecido como Método Paulo Freire. Mas, além do Método Paulo Freire, o autor também criou uma outra circunstância na pedagogia, a discussão sobre os currículos. Paulo Freire considerava que os currículos deveriam ser diferenciados de região para região, e não um único currículo para todo o Brasil. Isso porque nosso país tem dimensões muito grandes e Paulo Freire notava as diferenças regionais e interpretava essas diferenças como fundamentais para serem colocadas dentro da sala de aula. Ao invés de se pensar um currículo único, onde se privilegiasse apenas uma realidade social, Paulo Freire desejava que o currículo fosse diferenciado, dando ênfase às regionalidades. Isso, segundo o autor, segundo o teórico Paulo Freire, facilitaria a compreensão dos conteúdos trabalhados na sala de aula, porque esses conteúdos estariam ligados à realidade dos alunos. E essa realidade, ou seja, aquilo que é vivido pelos alunos, deve ser considerado no interior da sala de aula, pois só assim a educação faz sentido. Agora, precisamos falar também da influência de Paulo Freire fora do Brasil. Paulo Freire foi premiadíssimo por seu método. Nos Estados Unidos e principalmente no Chile, Paulo Freire atuou modificando a realidade e o pensamento educacional. Chegou a trabalhar pela Unesco, ou seja, era consultor e professor contratado pela Unesco, levando o seu método, o seu pensamento pedagógico para vários lugares da América Latina. Mas também na Europa e na África, Paulo Freire foi um grande nome para a educação. Mas, se pensarmos a atuação de Paulo Freire aqui no Brasil, vamos ver que ele foi marginalizado, ou seja, colocado à margem dos pensamentos da época. Isto porque existia um grande conflito político entre as ideias libertadoras de Paulo Freire e as ideias políticas da época. Na década de 60, vivíamos um momento muito particular, que logo, em 64,
nos levou ao processo de ditadura que durou 20 anos. Paulo Freire, então, era criticado justamente porque pensava, dentro do processo educacional, a tomada de consciência dos alunos, ou seja, que os alunos, a partir da realidade vivida por eles, a realidade sócio-histórico-cultural de cada um, pudesse ter consciência do lugar que ocupa na sociedade e, além de ter consciência do seu lugar, ter também consciência sobre aquilo que o oprime. É claro que se pensarmos uma educação pautada na tomada de consciência, vamos ver que provavelmente a política irá contra ela, principalmente aqui no nosso país, e ainda mais numa época ditatorial. Isso nos leva a pensar o vínculo de Paulo Freire com a educação. O que deve ter levado Paulo Freire a se pensar como pedagogo na transformação da realidade educacional? A base fundamental desse vínculo é justamente a ligação de Paulo Freire com a questão dos oprimidos. As diferenças sociais e também a diversidade sociocultural leva Paulo Freire a pensar numa metodologia de ensino que, ao letrar, ou seja, ao alfabetizar os alunos, já desce ali a consciência de quem eles são. Tentar libertar o oprimido sem a sua participação no processo de libertação é como tratá-los como objetos a serem salvos de um prédio em chamas. Educar os oprimidos, a grande proposta de Paulo Freire. O seu vínculo, então, passa a ser com as classes operárias, com as classes economicamente desfavorecidas. Paulo Freire, então, atua principalmente no interior do Brasil, norte e nordeste, mas divulga o seu trabalho, ou seja, deixa que outros professores conheçam o material com o qual ele trabalha, para que assim também possam trabalhar com outras regiões, para que o seu método possa ser levado para outras escolas operárias, outras escolas públicas. É essa a intenção de Paulo Freire quando fala de uma pedagogia voltada para o oprimido. Mas, além de pensar a pedagogia dos oprimidos, uma educação para os oprimidos, Paulo Freire também reflete sobre o que chama de educação bancária. A educação bancária, então, é um processo visitado ou revisto por Paulo Freire a partir dos conteúdos programáticos da educação. Segundo Paulo Freire, o que temos no Brasil, ou o que tínhamos, mas considero que ainda temos um pouco no Brasil, é uma educação conteudista, pautada na transmissão do conhecimento. Essa educação de transmissão do conhecimento que Paulo Freire tanto observou e criticou, foi chamada por ele de educação bancária, ou seja, uma educação que tinha como proposta, fundamentalmente, transmitir conteúdos que iam ficar retidos no aluno, só numa situação de reprodução. Então, Paulo Freire pensa que os conteúdos são colocados para dentro da criança não como uma ação reflexiva, mas sim como depósitos de conhecimento, não como construção de conhecimento, mas conhecimentos que vão se sobrepondo sem serem refletidos. Por isso, por ser uma sobreposição de conhecimentos, um depósito de conhecimentos sobre o aluno, é que ele diz que a educação é bancária, como um banco de reserva de conhecimento ou de conteúdo simplesmente. A educação bancária, que é criticada por Paulo Freire, é revista por ele. Como então fazer para que a educação deixe de ser simplesmente um processo de depósito de conhecimento ou de conteúdo um atrás do outro sobre o aluno, sem reflexão, e passar para a ação reflexiva, da ação do aluno sobre o conhecimento? É justamente por isso que Paulo Freire vai propor um método, uma ação, principalmente ligada à questão da tomada de consciência a partir da alfabetização. O trabalho de Paulo Freire é fundamentalmente pautado na alfabetização, na construção do processo de letramento. E daí também, tanto alfabetizando-se com as letras, a pessoa acabava alfabetizando-se no mundo. Vamos falar então sobre o método Paulo Freire. O que podemos então chamar de método Paulo Freire? Qual o processo que Paulo Freire usa para alfabetizar, para letrar,
para levar o homem à consciência de si e do mundo. É essa proposta tão avançada de educação, tomada por Paulo Freire dentro do processo brasileiro, que leva, então, a pensar numa busca de um conteúdo programático diferenciado. Como, então, colocar um conteúdo programático diferenciado numa proposta avançada de educação sem que causasse interferência na realidade política? É claro que isso não seria possível. Justamente por isso, a pedagogia freiriana é vista por maus olhos. Mas, nem assim Paulo Freire desiste de sua proposta. A leva adiante e, mais ainda, busca discutir, dentro da sua proposta, uma metodologia que faça com que o seu aluno questione o mundo onde vive, questione a realidade brasileira e, mais que isso, além de questionar, que interfira diretamente sobre ela. Mas para que o aluno possa chegar a fazer isso, independente dele ser criança, jovem ou adulto, Paulo Freire então diz que primeiro ele tem que tomar consciência de si. Tomar consciência de si no método Paulo Freire parte de um processo dialógico, ou seja, toma o diálogo como centro. É a partir então do diálogo que Paulo Freire leva os alunos a pensarem a realidade em que vivem, a partir de conversas livres, mas também a partir da escolha de palavras e temas geradores. As palavras geradoras são especificamente as palavras utilizadas pelos alunos no cotidiano, no seu dia a dia. Se os alunos são operários, então usam palavras do seu cotidiano. Se são operários, por exemplo, da construção civil, algumas palavras podem aparecer como os instrumentos, palavras que sugiram os instrumentos que eles utilizam no dia a dia, as ferramentas, ou mesmo sobre a explicação do trabalho. Palavras como operário, palavras como cimento, pá, entre outras. Se o aluno, então, é alguém do interior, do sertão, as palavras enxada ou campo podem aparecer. E são essas palavras, chamadas geradoras, que vão auxiliar o processo de tomada de consciência. Ou seja, a partir dessas palavras, Paulo Freire leva o homem a pensar sua realidade, o seu lugar nessa realidade e o mundo que o cerca. A intenção, então, dessa pedagogia freiriana, do método Paulo Freire, é fazer que das palavras geradoras, o homem, o aluno, possa então pensar nos temas geradores, ou seja, os temas a serem discutidos coletivamente pelo grupo. Os temas geradores, então, são sempre tirados no coletivo, na ação coletiva da sala de aula, que não precisa ser uma sala de aula formal, pelo contrário. Quanto mais o homem estiver inserido na sua realidade, mais fácil é, inclusive, para ele se sentir livre para discutir temas tão diferentes da sala de aula formal. Vamos assistir agora um vídeo com uma palestra do próprio Paulo Freire, onde ele pode explicar um pouco melhor essas questões. Essa questão da assunção da responsabilidade, a assunção da minha liberdade, a assunção da minha autoridade. Quer dizer, eu não posso, como professor, eu não posso deixar de assumir, como professor, a responsabilidade de minha autoridade. A assunção da responsabilidade da minha autoridade como professor me leva necessariamente ao respeito à liberdade do educando. Quer dizer, é na relação entre uma autoridade que se respeita e respeita a liberdade do educando que o educando aprende também a ser livre. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a liberdade sem limite se perde. Vamos agora então falar um pouco sobre a pedagogia da autonomia e a educação como prática da liberdade. Pedagogia da autonomia. Ser autônomo, levar o homem a ter consciência de si e do mundo. Ter liberdade, agir livremente, pensar sobre as questões que nos cercam. É isso que Paulo Freire deseja com a educação.
pensa a educação como uma ferramenta justamente para levar o homem a ser autônomo, a ter liberdade. Ser autônomo naquilo que faz, sem dependência dos outros, sem depender de que façam por ele. Um homem alfabetizado nas letras e no mundo. Ter liberdade para agir, agir concretamente, transformando o seu próprio lugar de ação, transformando a sua própria realidade. E esses dois conceitos, autonomia e liberdade, estão ligados diretamente ao que chamamos de sócio-história. Então, podemos dizer que autonomia e liberdade são conceitos sócio-históricos na educação. Isso significa dizer que a educação está ligada diretamente à realidade social vivida pelos alunos e à história de vida de cada um. Isso nos leva também a pensar na filosofia que embasa a prática pedagógica de Paulo Freire, que é uma filosofia pautada no materialismo histórico, que é justamente a teoria de Karl Marx. Mas, além de pensar esses conceitos sócio-históricos, podemos também pensar num outro tópico fundamental, o diálogo, e mais especificamente o diálogo como fonte de liberdade. Segundo Paulo Freire, é na ação dialógica, ou seja, na troca constante entre os homens, no diálogo entre os homens, na busca das informações do homem com seu meio, que o homem vai se construindo e tomando cada vez mais consciência de si e de sua própria realidade. A ação dialógica, então, prevê, no mínimo, duas pessoas, e mais ainda, uma ação grupal, coletiva, de onde se extraem as impressões do mundo. É a partir do diálogo que temas geradores, palavras geradoras, consciência de si e a metodologia de Paulo Freire em si vão tomando corpo. E dessa ação vai sendo construído um novo homem, capaz de agir sobre si e sobre o meio no qual está inserido. E a esse mundo possível, Paulo Freire chama utopia. Não é competente o educador que não é comprometido, porque ele trabalha em função de um mundo a ser construído, de um outro mundo possível, portanto, de uma utopia. Vamos falar um pouco agora sobre Paulo Freire e a educação de jovens e adultos. Paulo Freire teve uma grande ligação com o EJA, ou seja, Educação de Jovens e Adultos, justamente porque o homem adulto já tem uma maior possibilidade de tomar consciência de si e do mundo. Também porque, nas classes operárias, existia em sua época uma grande quantidade de pessoas adultas analfabetas. E o método Paulo Freire, como é um método de alfabetização, serviu então muito bem para alfabetizar operários que tomavam consciência de si, do lugar que ocupavam na sociedade e iam-se também letrando aos poucos. A alfabetização de jovens e adultos até os dias de hoje tem como fundamentação o método Paulo Freire. Por mais que as escolas formais, as escolas convencionais, utilizem na formação de crianças e adolescentes um método tradicional de ensino, ou mesmo método construtivista, é na educação de jovens e adultos que vemos a atuação da pedagogia de Paulo Freire. Falar então de educação de jovens e adultos do nosso país é falar também de uma luta que persiste até hoje, a de terminar ou pelo menos uma tentativa de diminuir a desigualdade social. É uma tentativa também de fazer com que os conteúdos sejam trabalhados de uma forma diferente. Então, não podemos esquecer que jovens e adultos têm capacidade mental maior do que as crianças. E por isso, ao nos pensarmos como professores do EJA, devemos lembrar de Paulo Freire, nos dizendo que devemos auxiliar esses jovens e esses adultos operários oprimidos a tomar consciência de si e a poder agir novamente na sociedade, tentando transformar a sua própria vida. Vamos assistir agora a um quadro sobre o método Paulo Freire. Paulo Freire dizia que seu método era, na verdade, uma teoria do conhecimento. Tratava-se muito mais de um método de aprender que de um método de ensinar.
Sua concepção de educação popular rompe radicalmente com a educação elitista e contribui para a formação de uma sociedade democrática. O conhecimento fundamenta-se na cultura do educando. Alfabetizar é libertar. Seu ponto de partida são suas próprias experiências. Objetivo: avançar na leitura do mundo e compreender-se como sujeito da história. No diálogo com o aprendiz, o mestre descobre do que o outro precisa ser libertado. Freire recrutava os analfabetos nas áreas de atuação dos programas de alfabetização e fazia uma série de entrevistas com o intuito de conhecer a realidade do grupo. O uso de um vocabulário simples simplifica a comunicação. Ao entrevistar o aluno, os educadores captam suas experiências de vida e usam tudo isso em favor da aprendizagem. Essa metodologia, utilizada na alfabetização de jovens e adultos, foi completamente inovadora e diferente das técnicas utilizadas até então. Por isso, até hoje, o método Paulo Freire é tema de estudos e teses em todo o mundo. Vamos falar um pouco, então, sobre as implicações pedagógicas da pedagogia freiriana. As implicações pedagógicas, então, dizem respeito tanto ao trabalho do professor quanto de sua ação dentro da escola. Por isso, vamos pensar sobre a atuação da pedagogia freiriana na escola, mais especificamente a partir de uma pergunta: Paulo Freire na sala de aula? Será que é possível introduzir a teoria e o método Paulo Freire, o método freiriano de educação, na sala de aula? Como as escolas receberiam uma atuação ou um professor que pensasse uma prática a partir da tomada de consciência? Será que estamos preparados, então, para agir numa ação pedagógica reflexiva? Será que a nossa formação enquanto professores nos dá base para levar o aluno a construir o seu próprio conhecimento, o seu próprio pensamento, a partir de uma ação pautada no Paulo Freire? Como fica pensar, então, a escola e a atuação do professor? Como é a prática docente ou a ação docente diante da prática pedagógica proposta por Paulo Freire? É sobre a ação docente frente ao método Paulo Freire que vamos falar agora. Essa ação docente diz respeito à prática do professor em si, à ação do docente na sala de aula diante de seus alunos e do conteúdo do método Paulo Freire. É claro que quando pensamos no método Paulo Freire, pensamos também numa prática de liberdade não só na fundamentação filosófica, mas na liberdade do próprio professor criar uma metodologia, ou seja, criar com seus alunos, a partir do diálogo, o próprio conteúdo programático de sua aula. Mas, se temos os conteúdos programáticos já previstos pela escola, pelos parâmetros curriculares nacionais, como então inserir o método Paulo Freire? Essa discussão aparece principalmente nos processos de alfabetização, tanto de crianças quanto de jovens e adultos. Para um professor, fica difícil então escolher de que forma quer agir, se vai agir como a escola quer ou agir diante do que aprendeu na sua formação como professor. Mas, como para tudo tem uma saída, aqui também pensamos uma maneira de introduzir Paulo Freire na sala de aula. Não precisamos abandonar de todo o conteúdo programático já previsto pela escola, mas podemos nos pensar na relação com os nossos alunos numa relação dialógica, ou seja, aumentar a quantidade de diálogo em nossa sala de aula, percebendo o que do conteúdo pode ser aproveitado por nossos alunos no seu cotidiano. Podemos, então, buscar naquilo que os alunos fazem fora da sala de aula, ou seja, nos contatos que eles fazem, onde eles buscam seus conhecimentos, de que formas eles aprendem, buscar aí a base para a nossa própria atuação. Se formos nos pautar no método Paulo Freire, também temos que dar espaço, além do diálogo, para a reflexão. Então, seja trabalhando com os nossos próprios conteúdos ou aceitando conteúdos propostos pelos nossos alunos, devemos levar os alunos a refletir sobre eles. Digo refletir não de forma didática, ou seja, onde perguntamos alguma coisa ao aluno e o aluno deve buscar uma resposta diante do conteúdo já dado ou diante do que está no livro.
Falamos então de uma reflexão ativa, de uma reflexão que leve o aluno a pensar sobre o que ele já traz de conhecimento, sobre os conteúdos de vida, sobre aquilo que ele vivencia na relação com seus pares, com seus iguais, fora da sala de aula. Está colocado aí o grande desafio para nós, sermos professores reflexivos junto com os nossos alunos. A reflexão não deve, segundo Paulo Freire, ser um exercício a ser sugerido apenas para os alunos, mas também a prática docente, também a ação docente deve ser reflexiva. Isso significa dizer que o próprio professor tem como obrigação pensar em si mesmo como uma ferramenta educativa, pensar qual lugar ele ocupa dentro da sociedade e o que também ele pretende com o seu método e com a sua proposta de educação. Ser ativo, ser reflexivo, tomar consciência de si. São essas as propostas de Paulo Freire que nos levam a pensar uma educação transformadora. E quem sabe um dia conseguiremos também transformar a nossa própria educação. Trago como sugestão de leitura para vocês hoje 3 livros escritos por Paulo Freire e editados pela editora Paz e Terra. A primeira sugestão é o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. A segunda sugestão é o livro Educação como Prática da Liberdade. E a última e muito importante é o livro Pedagogia do Oprimido. Para todos vocês, então, boa leitura! Na aula de hoje, conhecemos a pedagogia libertadora de Paulo Freire. E vimos que falar de pedagogia libertadora significa falar também de uma ação pedagógica que pensa a libertação do homem da sua opressão. Falamos sobre a pedagogia da autonomia e a educação como prática da liberdade. Autonomia e liberdade são conceitos sócio-históricos, ou seja, conceitos que levam o homem a pensar-se na sua sociedade e no seu processo histórico. E vimos as implicações pedagógicas da teoria freiriana. E percebemos que a ação docente é fundamental para colocar em prática os pensamentos de Paulo Freire. Bons estudos!